Aí tem que ficar ligado para o menino. Mas a gente vai falar mais do Vasco já já, tá? Vamos falar de Vasco e Fluminense e, claro, também de Santos e Vitória. Mas a gente abre com o mercado da bola, porque a gente abre com o que tem de novidade, de mais novo por aqui. Afinal, esse programa é o de primeira. E a notícia envolve Abel Ferreira, hein? Abel Ferreira perto da renovação com o Palmeiras. Essa notícia que está no All Sport de agora. Informação do nosso colunista César Merlo. E ele fala, né? Ele conta que o Abel chegou a rejeitar algumas propostas vindas de fora, como no Nottingham Forest da Inglaterra, do Al Hilal, do Sporting, do Benfica também, de Portugal, de onde é Abel Ferreira, e está muito perto de renovar contrato até 2027. PVC, você já disse um tempo atrás aqui no programa, né? Que a renovação estava perto de acontecer, mas o Palmeiras ia esperar o momento certo para ser anunciado, ou para o Abel dar a palavra final dele. Em que pé que está essa negociação agora? Ele vai renovar. A questão é saber quando vai ser o anúncio disso. E o anúncio depende muito do que vai acontecer nas próximas semanas. Porque perder para o Flamengo, você não volta 3 casas, mas você volta uma casa. Vamos pensar nas 2 renovações de técnicos mais próximas, mais anunciadas, que são Felipe Luiz e Abel. Se o Felipe Luiz ganha a Libertadores e o Brasileirão, o cenário 1 fecha amanhã de manhã pelo que ele está pedindo. E o Flamengo tem uma discussão de valor com o Felipe Luiz para não fechar pelo que o Jorge Mendes pede. No caso do Palmeiras, é um pouco diferente porque tem uma sequência de trabalho de 5 anos e vai renovar. Mas se você ganha o Brasileiro e a Libertadores, cenário 1 acerta. Como é que não assinou ainda? E se perde um dos dois, ainda vai assinar? E se perde os dois, mas como é que vai assinar? Isso a gente sabe que vai acontecer. Então, calma. Palmeiras e Flamengo vão disputar os 2 títulos mais importantes. Ele já tinha falado que ele queria uma cláusula relacionada à não conquista de títulos, né? Que estava faltando isso justamente para assinar. Mas acho que não é esse o problema. Vai assinar, vai renovar. O que pega mais nesse momento é entender qual vai ser o cenário. Você ganha da LDU quinta-feira, anuncia na sexta-feira que renovou, palmas para todos. Você perde da LDU, empata com o Cruzeiro, o Flamengo ganha do Fortaleza, vaias para todos. Mas vai renovar. O Abel vai renovar o contrato com o Palmeiras, o Felipe Luiz provavelmente vai renovar o salário, o contrato com o Flamengo. Não dá para ter hoje o anúncio oficial. Até porque a gente não sabe qual vai ser o cenário dos próximos 2 meses, até o dia 7 de dezembro. E o que traz a matéria do nosso colunista, do César Merlo, é que ele nem chegou a ouvir o interesse, agradeceu o interesse dessas equipes que o procuraram, mas nem chegou a abrir negociação. Disse que seguiria no Palmeiras. Estão mantendo aí essa fidelidade ao Palmeiras. Disse que não abriu negociação, não ouviu outros projetos técnicos nem financeiros. Então, aqui a tendência, né, que ele está perto de renovar até 2027, que atendendo um desejo da Leila, né, de que até que Abel permaneça até o fim da gestão dele. Ô, Mussetti, eu fico pensando, né? Óbvio, é um casamento que deu muito certo. Já são muitos títulos, 10 títulos conquistados. É o técnico mais vitorioso aí à frente do Palmeiras, junto com o Oswaldo Brandão. Pode conquistar mais 1 ou 2 títulos nessa temporada ainda, né? Mas fico pensando, né? Quais poderiam ser os planos de carreira do Abel? O que ele tem mais a conquistar pelo Palmeiras, né? O que o motivaria ainda a seguir à frente do Palmeiras, pensando em outros centros também que o estejam procurando? Eu acho que esse casamento é tão bom que é difícil você pensar em sair. Tudo bem, o Palmeiras pode conquistar o mundo, a Libertadores ainda é uma motivação, por mais que o Palmeiras já tenha conquistado esse torneio. Mas acho que o que mais pega para o Abel é entender o próximo passo. O Palmeiras tem os seus problemas, nessa temporada houve uma certa turbulência, mas é um clube que apoia a comissão técnica, que tem investimento, que tem um grande elenco. Então, dessas opções que a gente traz na coluna do Melo, qual seria melhor que o Palmeiras? A Arábia Saudita seria uma questão mais financeira. O Campeonato Brasileiro é melhor que o Benfica, que o Sport. O Campeonato Brasileiro é melhor que o Campeonato Português. Seria apenas o Abel voltar para o seu país e tentar conquistar lá o que ainda não conquistou.
O Nottingham Forest acabou de trocar a comissão técnica, beleza? Premier League é um grande campeonato, o Nottingham Forest surpreendeu na última temporada, não vem tão bem nessa. Mas precisaria ser um projeto muito bom para o Abel trocar. Imagino que uma seleção portuguesa, um clube ainda maior de uma Inglaterra ou de Espanha. Então, se o Abel ainda está motivado no Palmeiras, consegue conquistar tanto, está liderando o Campeonato Brasileiro, está bem na Libertadores, eu acho que ele tem que pensar muito bem nesse próximo passo. Ele já foi, de alguma forma, seduzido pela questão financeira, quase saiu. Acredito que, por ele não ter ouvido essa proposta atual, não é o que o motive agora. Então, que ele consiga, que ele busque mais conquistas pelo Palmeiras nessa temporada e pense melhor num próximo passo. Essa renovação não faz com que necessariamente ele precise ficar o tempo inteiro do contrato. É apenas para dar uma estabilidade. E se ele ficar, só vai bater mais recordes porque é um grande treinador que está num grande clube. Para o palmeirense, é aquele mais corneta, né, gente? Que falava, acabou o ciclo, o Abel tem que sair, ou mesmo quem xingou o Abel e ele não esqueceu até hoje. Não sei se eles mantêm essa opinião, né? Depois dessa retomada aí do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e seguindo em frente também na Libertadores. PVC, para o Abel e para o Palmeiras, essa permanência é positiva? E a mesma pergunta que fiz para o Musetti, né? Quais seriam as ambições de carreira do Abel nesse momento? Um time inglês da Premier League, o Nottingham Forest, por mais que não seja ali um clube de primeira prateleira do futebol inglês, mas não seria uma porta de entrada para chegar lá, por exemplo? Como que você avalia isso? O problema é você ter o entendimento de que o Nottingham Forest é o clube que demite técnico a cada... no ritmo que o Brasil demite, ainda que não seja verdade que a Inglaterra demita assim, né? No ano passado foram 8 mudanças de técnico. E o Brasil teve já nesse ano 21. Então não é a mesma coisa. Mas o Nottingham Forest do Marinakis não parece um clube que dê segurança. Então você chegar na Premier League por um clube que vai demitir o Nuno Espírito Santo, que o Abel conhece bem, que vai demitir o Ange Postecoglou, como aconteceu agora, não faz muito sentido. Ele tem uma ambição de dar estabilidade para a família, de ter uma estabilidade financeira que ele alcançou e de ter uma estabilidade de trabalho. Hoje ele é um técnico que tem um mercado no futebol brasileiro gigantesco. Se ele quiser sair do Palmeiras e não fechar a porta em outro clube, ele pode trabalhar no Brasil. Talvez feche por ter uma relação com o Palmeiras muito íntima. Se ele for para a Inglaterra, ele tem que escolher bem. Eu, particularmente, acho que o Benfica não efetivou proposta, fez sondagem. Porque o Benfica, logo depois que eliminou o Fenerbahçe, estava muito claro que o Fenerbahçe, demitindo o Mourinho, se caísse o Bruno Lage, o caminho era o Mourinho. E o Mourinho tem uma história com o Benfica até O Mourinho é da região de Lisboa, nunca foi sportinguista, ele morou em Setúbal, foi jogador do Belenenses, tem uma história com o Benfica, chegou ao Benfica emocionadíssimo, começou a carreira de técnico no Benfica em 2000, não funcionou, ele tem uma dívida com ele mesmo, porque não deu certo no Benfica, depois foi brilhante no Porto. Então não acho que fosse o Abel a prioridade. A prioridade era fechar o Mourinho como fechou. De qualquer maneira, o Abel tinha interesse, observação, sondagem do Benfica também. Para o Palmeiras é bom que ele permaneça com um trabalho olhando para os próximos 2 anos, com planejamento para os próximos 2 anos. Eu acho ótima a permanência dele pelo lado do Palmeiras, né? Passou por uma turbulência e olha só, mais uma vez o Abel se reinventando, saindo de situações adversas, com o time aí na liderança do Campeonato Brasileiro na semifinal da Libertadores, né, gente? Trabalho do Abel aí. Agora, quem não deve permanecer, quem não vai permanecer, na verdade, é o Endrick no Real Madrid, hein? Matéria de Danilo Lavieri e Thiago Arantes, que já está no All Sport aí para vocês. Informação dos dois, que o Real Madrid decidiu emprestar o Endrick e agora está aguardando ofertas do mercado. O staff do jogador, inclusive, já até foi comunicado. Inicialmente, pela apuração do Danilo e do Thiago também, ele não queria deixar o Real Madrid, mas não vai ter espaço com o Xabi Alonso. Desde que o Xabi Alonso chegou, ele perdeu espaço. Aliás, ele nem jogou nesta temporada ainda.
estava se recuperando de lesão, é verdade, mas não fez nenhum jogo, nem um minuto em campo nessa temporada. E aí agora o Endrick também começa a pensar no futuro, né? Será que uma volta ao Brasil, será que é considerada? Real Sociedade e Roma foram alguns dos interessados também na última janela. Essa notícia que você confere lá no All Sport. PVC, você também tem apuração, né? Você também traz informação para a gente sobre o futuro do Endrick e a situação dele no Real Madrid. A informação que eu tenho é muito parecida, mas vem na via inversa. O Endrick pediu para o Real Madrid liberá-lo, porque entende que ele não vai conseguir jogar com o Xabi Alonso e tem propostas, eles fizeram uma observação, uma análise do mercado na Europa, chegaram à conclusão que na Inglaterra não vai rolar, um time bom para ele na Inglaterra não vai rolar, e aí tem hipótese de França, Lyon, talvez Paris Saint-Germain e Itália. Roma é uma possibilidade. Lyon, PSG e Roma, alguns dos possíveis destinos. Candidatos destinos. Mas França e Itália são os dois pontos centrais. O Endrick falou com o Real Madrid no começo dessa história de que queria ser emprestado para o Brasil, para o Palmeiras. Não tem proposta do Palmeiras nem do Flamengo nesse momento. De clube brasileiro não tem. Tem proposta de França e de Itália. Provavelmente o destino vai ser França ou Itália. De dentro do staff do Endrick também vem a informação de que tem um certo olhar desconfiado para o Xabi Alonso, até do Bellingham, que não sabe se volta de lesão e volta a ser titular, que a adoração do Xabi é para os jogadores do segundo escalão, tipo Arda Güler, e que isso incomoda os medalhões, mas os medalhões estão lá. Bellingham, Vinícius, Rodrigo estão lá. O Endrick não. O Endrick pede para sair, o Real Madrid agora concorda com a saída e ele pode ir para a França ou Itália. Antes da gente falar do futuro, né, do que seria bom para o Endrick, e até para a gente mesmo pensar em seleção brasileira, vamos pensar um pouquinho nessa trajetória. E aí é importante a gente colocar aqui, né, que é um garoto de 19 anos, em formação, então tem que ter paciência, ele está ainda no início de sua trajetória, vamos deixar isso bem esclarecido, claro, por aqui. Mas em que pese isso, foi uma trajetória que não saiu como esperado até o momento, né? O Endrick, ele sai como a grande surpresa, a grande revelação do futebol brasileiro, como já com uma chancela de gente grande, jogador grande, porque ele é um protagonista no título do Palmeiras do Campeonato Brasileiro, ele chama a responsabilidade para si e ele é peça fundamental daquela conquista. Sai do Brasil como um jogador de seleção brasileira, cotadíssimo para a Copa do Mundo, e vai para o Real Madrid. Tudo bem, falando mais uma vez, um jogador de 19 anos, que tem o seu período de maturação, mas algo saiu fora do script. Não, Musetti, o que aconteceu que o Endrick não conseguiu, né, fazer valer neste momento que se esperava dele? Eu acho que foi natural, Lu. Eu não consigo dizer que é uma escolha errada você ir para o Real Madrid, que é o maior clube do mundo. O Endrick teve alguns bons minutos, fez alguns bons jogos, lidou com alguns problemas musculares, é uma expectativa muito alta, uma concorrência muito grande e não tem como deixar de falar que vem o Mbappé para o Real Madrid. Isso causou efeitos no Vini e no Rodrigo, que são jogadores muito mais consolidados na Europa e no próprio Real Madrid, que são ídolos, que foram protagonistas de conquistas de Liga dos Campeões. Então o Endrick acabou sobrando, ainda teve a ascensão do Gonzalo, o Real Madrid contratou bons jogadores. Então eu acho que é o momento de dar esse passo atrás, fazer o que, por exemplo, o Antony fez, não se firma no Manchester United e se recupera no Betis. Eu vejo o Campeonato Espanhol como uma boa possibilidade, talvez o staff não veja, né? O Arantes e o Lavieri trazem sobre a Real Sociedade, que é a lanterna do Campeonato Espanhol, mas se fosse um time ali de uma prateleira mais alta, entendo que a Roma é uma possibilidade. O Campeonato Francês, eu acho que só seria legal se fosse o PSG. É um campeonato de um nível ali que não me empolga, mas tem uma competição internacional, um calendário mais vasto, um excelente técnico no PSG. Mas o Endrick, assim como a gente estava falando na Abel, tem que tomar muito cuidado sobre esse próximo passo. Se não pintar nenhuma possibilidade muito clara de Europa, onde ele tenha convicção de que vai jogar, que seja um projeto legal, com um técnico que entenda e tudo mais, visando a Copa, talvez admitir e fazer um empréstimo mais curto. Voltar para o Brasil. O Palmeiras tem o Vitor Roque, né? Mas
Vitor e Flaco, é uma dupla que talvez a gente não esperava. Mas o Endrick tem que tomar muito cuidado, porque a gente via o Endrick no início do ciclo como convocado para a Copa do Mundo. Quando o Endrick entra e faz gols contra a Inglaterra e Espanha nos amistosos do Dorival, a gente só imaginava ele jogando. Depois vem a Copa América, ele derrapa, vai perdendo espaço e naturalmente se afasta da seleção do Real Madrid. O Endrick tem que tomar muito cuidado. Eu pensaria muito nesse próximo passo. Campeonato francês não me anima, eu acho que La Liga tem a cara do Endrick. E aí, PVC, a gente estava até conversando isso mais cedo no camarim, né? Calma, um jogador de 19 anos, será que a gente criou muita expectativa em cima dele? Mas também foi uma expectativa baseada no que ele já nos apresentou, né? No que ele já fez em campo. Algo deu errado nessa história, nessa trajetória? Eu acho que tem um erro de estratégia, claro, porque você chega no Real Madrid e não consegue jogar, mas, por outro lado, eu entendo que um jogador de 19 anos no Real Madrid nunca vai deixar de ser um jogador de 19 anos. E no Brasil, ele deixa de ser? Não, mas ele pula etapas. O exemplo que eu gosto de dizer sempre, assim, a Pelé tinha 17 anos, era campeão do mundo. Mas o Zico com 21 não era titular com 21 era, com 19 não era. Titular do Flamengo. Jogava no Flamengo, mas não era titular. Ele foi campeão como titular em 74, com 21. Então, o Sócrates, com 21, não jogava num time grande. Então, a diferença está aqui. É você entender que, com 19 anos, no clube que mais tem poder aquisitivo no planeta, qualquer jogador você vai e contrata, um jogador de 29 anos vai ser um jogador de 29 anos que pode esperar. E a gente não tem essa noção aqui. A gente acha, jogador de 19 anos é jogador, vai jogar. É um talento, vai jogar. O Vinícius, com 19, ficava no vai e vem, né? Tipo, o Vinícius com 18, ele foi para o Real Madrid. Com 19, ainda estava ali sem jogar o tempo inteiro. Explodiu na temporada dele e foi com 23. Foi com 22, foi 2022 quando ganhou a Champions League e fez o gol do título contra o Liverpool. A diferença é essa, eu acho. E a gente observa esse processo de maturação do Vinícius, né? Como ele foi se desenvolvendo tendo outras virtudes, se desenvolvendo e muito com o apoio do Ancelotti também, que foi super importante aí para esse amadurecimento dele. Agora, PVC, pensando em destinos, o Musetti já disse, né? Acho que campeonato francês não é muito uma boa para ele. O que seria bom para o Endrick? E também pensando em seleção brasileira, porque ter a seleção, ter esse cara, né, na sua melhor forma, é ótimo para a seleção. Acho que o melhor seria ele voltar para o Brasil. Você acha? Eu acho. Porque ia jogar. Mas assim, vamos pensar. A informação que eu tenho é França e Itália. França, Paris Saint-Germain, vai jogar? Vai disputar posição com o Doué, Dembélé e Kvaratskhelia? Não acho que vai jogar. Vai jogar no Lyon, vai jogar no Mônaco. O Mônaco não tem interesse. O Mônaco não demonstrou interesse. A primeira pergunta que eu fiz foi sobre o Mônaco, porque o diretor é brasileiro, o Thiago Escuro. O Mônaco não mostrou interesse até agora. O Lyon pode ter a relação com o Textor não está boa, mas ele podia ir para o Lyon para voltar para o Botafogo. Mas o Lyon ele vai jogar. E vai pensar em jogar em bons momentos. Mas no Brasil ele joga. E o Palmeiras pode se interessar? Pode se interessar, não parece ter interesse nesse momento. O Palmeiras não está pensando em replay. Não é o problema do Palmeiras hoje contratar o jogador porque ele foi ídolo da torcida. O Palmeiras tem uma boa relação com ele, que tem uma boa relação com o Gabriel Jesus. O Palmeiras quer que, quando o Gabriel Jesus queira voltar para o Brasil, o Palmeiras seja prioridade. Tudo isso o Palmeiras vai fazer. Mas a questão é ele que escolheu o futuro dele. Não é o Palmeiras decidir que o futuro do Palmeiras está no passado dele. E o Endrick, que hoje é o passado do Palmeiras. Então, é importante tentar contratar. Se ele voltar para o Brasil, melhor que ele volte para o Palmeiras, do ponto de vista do Palmeiras, do que volte para o Flamengo, para o Botafogo, para o Corinthians. Mas a vida não é assim. Vou contratar porque agora... então tenho dinheiro e vou trazer. Se tiver dinheiro sobrando, traz.
E ele teria interesse em voltar para o Palmeiras nesse momento? Nesse momento, acho que não. Nesse momento, em princípio, não. Em princípio, ele não quer mercado brasileiro. Certo. Certo, minha gente. A gente vai acompanhando aí, né, os próximos passos do Endrick, porque a gente quer saber, né, o que vai acontecer. Lembrando, né, que ele não jogou nesta temporada ainda com o Xabi Alonso, só na última temporada. Então, o último jogo dele foi pela 37ª rodada do Espanhol, Real Madrid e Sevilha, isso em maio. Então, realmente está sem espaço, teve questões físicas também, sofreu com isso, agora buscando um novo caminho. Minha gente, vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta falando do São Paulo, hein? Crise no São Paulo, a coisa está complicada tanto pelo lado da Barra Funda quanto pelo lado do Morumbis, hein? Vamos trazer todas as novidades sobre o Júlio Casares.